Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição de especial autárquicas naquele que é o penúltimo debate dedicado às juntas de freguesia do Concelho de Tomar. Neste caso, e como já pôde ouvir pela promoção, o destaque irá estar centrado em Paialvo, na histórica freguesia de Paialvo, que conta nas eleições de 29 de setembro com 4 candidatos. Como temos feito e seguindo sempre a ordem sorteada em tribunal relativamente aos boletins de voto, temos em estúdio, e vamos já passar às apresentações, Nuno Fonseca pelo Partido Social Democrata, Luís Antunes pela Coligação Democrática Unitária, teremos também Ângelo Oliveira do Partido Socialista e finalmente Marcos Lopes dos Independentes por Tomar. Nunca é demais dizê-lo, pode acompanhar esta transmissão através das frequências 98 e 92 FM e ainda pelo nosso site radiohertz.pt, transmissão em direto para todo o mundo por áudio e vídeo. E também, como habitualmente, iremos começar este debate por fazer uma apresentação individual de cada um dos nossos 4 convidados, 4 candidatos, e vamos começar por esta ordem estabelecida. Nuno Fonseca, do Partido Social Democrata, começo por lhe agradecer a presença nos estúdios da Hertz. Muito boa tarde, bem-vindo. Vamos então fazer esse seu bilhete de identidade, chamemos-lhe assim. Muito obrigado, saudar o auditório da Rádio Hertz, também os paialvenses e o público em geral. Sou Nuno Fonseca, tenho 42 anos de idade, sou natural da Charnaca da Pralva e residente nas Curvaceiras. Por assim dizer, tenho estado quase sempre ligado, residente sempre em Paialvo também. Fiz algumas coisas, como quase todos nós já fizemos, desde ser operário fabril na fábrica de papéis de Matrena, ser depois empregado agrícola, não é vergonha nenhuma para ninguém. Neste momento sou professor desempregado, faço parte também do rol de muitos desempregados e as pessoas habitualmente conhecem-me por ser ligado neste momento à direção do Rancho da Pralva, mas já fiz parte de outros grupos também, quer no Conselho, quer fora do Conselho. Sou membro do Conselho Técnico Regional da Federação de Folclore Português. Neste momento faço parte também da direção do Rancho da Pralva, do Centro Cultural e Recreativo do Rancho Folclórico da Pralva, e ao fim e ao cabo tenho procurado, por assim dizer, nortear a vida de forma séria, por assim dizer, e por isso oriento os meus princípios como uma forma de ajudar os outros, e se calhar também é um pouco nesse princípio que disponho o meu trabalho e ponho o meu trabalho ao dispor dos paialvenses, se assim o quiserem tomar. Mudamos agora agulhas para Luís Antunes, candidato da Coligação Democrática Unitária. Seja bem-vindo, muito boa tarde, vamos então conhecê-lo um pouco mais. Então, boa tarde a todos, muito obrigado à Rádio Hertz por este convite, boa tarde a todos os paialvenses e a todos os tomarenses. Estamos aqui para debater ideias. Eu sou Luís Antunes, tenho 65 anos, 32 anos de ferroviário. Antes de ser ferroviário fui operário fabril, estudei e trabalhei de noite e tirei um curso industrial. Tenho família constituída, tenho uma senhora que matura há 47 anos, tenho 6 lindos netos, gosto de ser ativo na vida social, sempre dirigente de coletividades, nomeadamente da minha coletividade, seja organizador de festas religiosas de São Brás já 2 vezes, da coletividade estive em vários lugares da direção, incluindo a Assembleia Geral, e de ferroviário passei a reformado, e em reformado não podia estar parado. Se sempre me dediquei à minha freguesia, agora, e por força do destino do camarada Custódio, portanto, de lhe acontecer o que aconteceu à sua saúde e outras situações que lhe aconteceram na vida, estes 2 últimos anos tenho estado à frente da Junta de Freguesia, situação que já estava na Assembleia de Freguesia, já tinha sido membro da Assembleia de Freguesia, e por várias vezes eleito e outras vezes não eleito, mas sempre preocupado com a minha freguesia, e entendo que, por gostar dela, que a conheço perfeitamente, e os habitantes da freguesia de Paialvo e os fregueses conhecem-me a mim, e vamos conversando com muita paciência, e sou o que sou. Passamos agora para Ângelo Oliveira, candidato do Partido Socialista também. Bem-vindo, muito boa tarde.
Muito obrigado, boa tarde ao auditório da Rádio Hertz, aqui aos meus colegas, ao senhor. Só aqui chegar um bocadinho mais o microfone. O meu nome é Ângelo Oliveira, eu estive ausente, nasci na freguesia de Paial, na localidade de Longo, estudei em Tomar, por motivos profissionais estive alguns anos fora, muitos anos fora, cheguei agora reformado com 42 anos de ferroviário, mais um ferroviário. Quando cheguei novamente aqui, vim viver para aqui definitivamente e integrei com muito orgulho e gosto muito de integrar a Universidade Sénior de Tomar. Tenho tido boas experiências, tem-me dado bastante traquejo e eu sou casado há 40 anos, tenho 2 filhos e proponho-me, a partir de agora, que me candidatei, proponho-me a fazer alguma coisa para a minha freguesia, porque gosto muito dela, gosto muito das pessoas. E penso que não. E vamos então concluir esta ronda inicial, agora com o candidato dos independentes por Tomar, Marcos Lopes. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde a todos, ao auditório da Rádio Hertz, aos meus colegas aqui presentes, da Rádio Hertz e aos paialvenses. Portanto, sou o Manuel Marcos Lopes, nasci na Linhaceira, resido na Charrega da Pralva, freguesia de Paial, há cerca de 40 anos. Sou reformado bancário, onde trabalhei de cerca de 35 anos na banca. Desempenho atualmente as funções de presidente do Centro Social Paroquial de Paial, com as valências de centro-dia, apoio domiciliário, centro de convívio. Fui fundador do Centro de Cultura e Recreio da Charrega da Pralva, há cerca de 35 anos, onde tenho ainda funções de gestão, sou presidente da Assembleia Geral dessa coletividade. O meu tempo tem sido dedicado à ação social e eu não quero continuar a colaborar e fazer melhor para a minha freguesia. Sim, senhor. Está então completa esta primeira ronda. Vamos então conhecer projetos e ideias que os nossos convidados, candidatos à Junta de Freguesia de Paialvo, têm para propor à população. Nuno Fonseca, quais são as linhas mestras do seu programa, caso for eleito, ou caso seja eleito, o que é que pretende concretizar em Paialvo? O nosso programa assenta essencialmente numa base de trabalho que elaborei conjuntamente com os meus camaradas de lista, colegas de lista. Temos gente de todas as terras e essencialmente iremos abordar algumas áreas que nós entendemos algo deficitárias na nossa freguesia. Caso não as achássemos deficitárias, não nos proporíamos a esta empreitada, por assim dizer. Sempre essencialmente na área social também, na área da saúde, também na área da educação. Na área da educação demos os parabéns no último debate, uma vez que a nossa escola iria ter um aumento de alunos. Tivemos o reverso novamente nesta semana, em que tivemos o conhecimento que mais alguns deram a bandada novamente para a freguesia da Madalena. Volto a frisar que esta é uma preocupação que nós temos que encarar definitivamente. Uma freguesia sem fregueses não tem razão de existir. Também no plano das infraestruturas entendemos que existe algum animismo na forma de racionalizar as infraestruturas que temos existentes, uma vez que elas estão inativas, muitas delas, e é necessário reabilitar outras. Isto porque dar condições às pessoas. Estamos a falar de uma freguesia que há algum tempo falava com alguns amigos daqui, há 10 anos teremos 60% da nossa freguesia seguramente com mais de 50 anos, entre os 50 e os 60 anos. Ou seja, teremos a curto prazo preocupar-nos a sério com esta vertente, porque, como o Manuel dizia, o Manuel tem algumas ideias que já conversámos os 4 conjuntamente, já as conhecemos e sabemos que assenta essencialmente na área social, e a área social não pode ser desfasada das pessoas. Porquê? Porque a área social, olhamos para o social e entendemos, os nossos ouvintes poderão entender o social como as pessoas que têm mais de 105 anos, já deixaram a vida ativa, ou por assim dizer, são os chamados reformados, mas nós temos que nos preocupar também a montante, quem está antes deles. Isto porquê? Porque é necessário fazer a retaguarda desses mesmos idosos.
nós temos preocupado e temos posto a carga total de trabalho em cima do centro de dia, para o qual o Manuel é presidente, e aqui também dou os parabéns pelo trabalho que ele tem desenvolvido lá. Não há que esconder estas situações, as coisas são para se dizer também assim, mas também dizer que a jusante isso não tem sido feito. Isto porque não temos catalisado pessoas e não temos criado dentro da freguesia infraestruturas para que possa haver uma mais-valia, possa haver um potencial acumulado para que as pessoas possam situar, para que possa haver algo que elas próprias consigam segurar, que elas próprias consigam fazer o seu modo de vida. E nós achamos que a freguesia tem isso e tem potencial, é preciso nós pormos os carros a andar. É necessário bater algumas portas, e nós temos essas ideias que adiante iremos fazer e explorar também. E também depois a nível do turismo, da cultura, isto porque disse que na nota introdutória a este debate que a freguesia de Paialvo era uma freguesia com história. Se corrermos Paialvo, quase todas as terras têm um Pelourinho. Pelourinho era o sítio onde se fazia a justiça. Automaticamente o Paialvo deixou de ser concelho após a Revolução Liberal. Por assim dizer, temos uma freguesia com muita história. Se for concelho, teria ele próprio infraestrutura e potencial para se sustentar economicamente. Portanto, vamos ver quem fomos, perceber o que somos e para projetar o nosso futuro. É esse o nosso lema. Temos que ver na área de cultura, do associativismo e também da juventude. Temos novamente que reabilitar as coletividades. Se olharmos para as coletividades de Paialvo, com o devido respeito, todas elas funcionam, estão de portas abertas, é verdade, mas é necessário também dar alguma autonomia a essas coletividades para que elas próprias sejam as alavancas das suas terras. Isto porquê? Porque, sendo elas próprias alavancas, quer dizer que tudo o que gira à sua volta terá mais saúde, será obrigado a girar, será obrigado a mexer, teremos potencial acumulado, e isso faz falta, acho que não existe neste momento em Paialvo. E se nós nos derem a oportunidade de pormos em prática as nossas ideias, com certeza faremos com que as pessoas trabalhem. Nós sabemos que trabalhar dá muito trabalho, mas sem trabalho, já percebemos todos, não existe nada. Muito bem, feita essa primeira abordagem, vamos passar a Luís Antunes e tentar perceber quais as ideias que tem para propor à população. Olha, se me é permitido aos colegas que estão aqui a debater ideias pela freguesia de Paialvo, e se me é permitido à Rádio Hertz, eu fazia aqui um parentezinho. Eu sei que a Rádio Hertz tem estado sempre ao serviço de um conselho e nunca me tem fechado a porta. E eu aqui, como Presidente da Junta, roubava 2 minutos do meu crédito de tempo para dizer a todos os paialvenses a situação em relação à saúde na freguesia de Paialvo. Portanto, nós ciclicamente estamos com um problema da falta de médico. Foi, se não estou em erro, por 2 vezes o Custódio teve problemas desses quando esteve na Junta. Eu agora, assim que cheguei lá, tive um problema e fizemos uma guerra, passo o termo, uma guerra forte e aberta, até que lá foi colocado o Dr. Daniel. O Dr. Daniel acabou o seu estágio e passou a médico de medicina familiar e foi colocado na unidade de saúde familiar da Nabância. Imediatamente perguntei o que é que se havia ali e o Dr. Urbano Figueiredo disse-me: pá, esteja descansado, até com mais tempo, disse-me em off, até se calhar vai ficar lá um médico e com mais tempo. Mas isso vai agora demorar um bocadinho. Agora vem um agosto e então em setembro coloca. Ou seja, mando por escrito. E mandou, sim senhor, tenho que lhe dizer com frontalidade que o senhor mandou-me por escrito que em setembro seria reposta a situação na extensão de saúde de Carrazedes. É verdade que hoje são dia 13, eu já fui à Nabância no mês de setembro por 2 vezes e as situações estão vai que não vai. E eu deixo aqui um alerta a todos. Isto aqui nenhuma, e quando para o Dr. Daniel ficou bem patente, foi uma comissão composta por todas as sensibilidades da Assembleia e outros que não estavam na Assembleia, que formou-se uma comissão de saúde, que acompanhou sempre a Junta com os disponíveis e com membros da Assembleia fomos onde devemos de ir e conseguiu-se desbloquear a situação. É esse desafio que eu deixo, que não seja bandeira de ninguém, mas a bandeira dos paialvenses de terem novamente o médico de família. Vamos estar atentos e deixo-vos já um alerta a todos que estejam atentos pelos problemas da nossa freguesia, porque para a semana que vem tem que se desenvolver alguma coisa. Não venham para cá dizer que corta-se água para Lisboa ou que se vai para a Lamarosa para os comboios. Nada disso. Temos que fazer dentro da área democrática uma resposta, porque temos razão e não quero ver mais, nem nós devemos querer ver mais o isolamento do interior. Ainda ontem uma senhora de Peralva me dizia assim: então manda-nos para tomar, como é que é? Tenho uma caminhonete de manhã e venho à noite.
Até e aqueles que agora podem ir para tomar e os que não puderem amanhã outro dia. Porque é um alerta que eu deixo. É que vêm para tomar e são aqui aceitos. São aqui aceitos, para não dizer que são aliciados a serem transferidos para tomarem. Mas eu pergunto a esses paialvenses que me estão a ouvir e se vieram para tomarem, porque estas coisas o Presidente tem que ser frontal. E mesmo em campanha eleitoral, doa a quem doer, temos que dizer as coisas com frontalidade. Se vêm para tomarem, amanhã pode não poder vir para tomar, pode não poder conduzir. Além disso, tem que se defender a nossa terra. Seja nas escolas a colocar os nossos filhos na mesma escola, seja mesmo na saúde, a defendermos a extensão de saúde. É lá que eu pertenço e poderia também estar no outro lado, como aqueles que mais próximos me conhecem, mas é ali que eu pertenço, é ali que eu estou e é ali que a gente devemos estar. Portanto, para a semana que vem, se a situação não se desbloquear, os paialvenses, em conjunto com a Junta de Freguesia, e sem bandeira nenhuma na frente, iremos lutar pelos nossos direitos, porque é um dever ter medicina de proximidade e está na Constituição, e aí é intransigente. Esta política não leva a lado nenhum de isolar o interior. Depois é fogos e mais fogos, porque só isola o interior e os casais mais novos fogem para a cidade. Esta política de isolamento do interior não leva a lado nenhum, leva só à destruição. Portanto, paialvenses, estejam atentos para a semana que vem em relação ao médico de família. Obrigado. Já vamos então falar da saúde. Propostas. Desconto-me esse tempo, está bem? Propostas. Então, a CDU continuará a trabalhar da mesma maneira. Em relação às coletividades, total autonomia. As coletividades são autónomas, acompanhamos os seus problemas, mas de fora, porque as coletividades têm uma vida saudável, não desafogada financeiramente como nenhuma tem, mas podemos dizer que temos um movimento associativo de coletividades que vivem com uma vida desafogada. Em relação ao centro-dia, está ali o senhor Presidente em exercício, porque o Sr. Presidente é o seu padre, não é? Exatamente. O Presidente em exercício que sabe muito bem que nunca a porta da Junta está fechada, porque é um dos grandes pilares, para não dizer um dos maiores empregadores da nossa freguesia, centro-dia. Tudo o que se passa no centro-dia e que a Junta saiba, ali estamos de braço dado ou de mãos dadas e vamos tentando resolver da melhor maneira, e não vou aqui agora pôr o relatório do que é que temos feito. O Sr. Manel de certeza que concorda e que sabe. E é essa maneira de trabalharmos. Trabalharmos nas escolas, trabalharmos no centro-dia, no PDM está lá já previsto um espaço. E só queremos é que o PDM salte a gaveta, porque está lá previsto um espaço para o centro de noite, ao lado do centro-dia que hoje existe, as instalações que hoje existem para a urbanização. Portanto, a nossa mensagem é saber ouvir para saber decidir. E é assim que continuaremos a nossa vida, de continuarmos a ouvir todos os paialvenses e depois tentarmos no coletivo decidir. Porque aqui é assim, eu estou aqui porque os meus colegas da CDU, comunistas e não comunistas, em fevereiro disseram assim: és tu que vais para a frente. Mas eu sou simplesmente o número 1, como tenho o mesmo valor do número 16 ou do número 17. Trabalhamos em equipe, tentamos criar consensos e é assim que trabalhamos. Portanto, temos ideias, porque sabemos que as coisas não são estáticas, temos ideias para a nossa terra, para modificar muita coisa, porque tem que se modificar muita coisa. Mas a seu tempo vamos explicando. Ângelo Oliveira, o que é que a população de Paialve pode esperar da sua candidatura, caso seja eleito? Ora, portanto, a população de Paialve vai esperar da equipa do PS que se opõe às eleições uma mudança. E essa mudança vai consistir em pôr a freguesia mais mexida, tirá-la se está um bocadinho parada. A minha freguesia não aparece em lado nenhum. Os inventos têm sido poucos, salvo várias exceções, mas ninguém se ouve falar na nossa terra. Eu ouço falar das terras todas do Concelho de Tomar, nomeadamente em jornais, e a freguesia de Paialve poucas vezes aparece. E eu gostava, a nível, portanto, nós propomos trabalhar presentemente na área social, portanto, como os meus colegas também, e na área do desporto, na área da cultura. Na área da cultura pouco está a ser feito. Nós temos umas associações que funcionam, estão todas abertas, ainda bem que estão, mas é necessário juntá-las, é necessário aproveitar aquilo que eles já fazem, fazer um calendário das suas atividades e pô-las em prática em diversas alturas, em diversas épocas do ano, fomentar outras, criar espaços onde se possa, espaços aprazíveis, onde se possa fazer uma ginástica ao ar livre, porque nós temos exemplos muito perto de nós em que isso é possível fazer, se nós também os podemos fazer.
Na área do ambiente, a minha freguesia está muito tomada de ambiente. Estamos a preservar e rentabilizar os espaços que já são da Junta de Freguesia, portanto, para criar novas valências, para as pessoas se sentirem bem, para não saírem de lá. Em relação às crianças, tentar que eles tenham tempos livres nas alturas em que estão de férias, levá-los para passear, sensibilizá-los para a cultura do ambiente. Nós temos em Tomar essa área do ambiente que está muito bem provida de técnicos, pode fazer muito, não só com as crianças, mas até mesmo com os adultos, porque nunca é demais os adultos saberem viver bem no ambiente. Uma criação de um espaço para as novas tecnologias, porque eu tenho aprendido aqui em Tomar que as pessoas ficam muito agradadas quando aprendem a mexer no computadorzinho, mandar um mail para o neto que está lá longe. E nós podemos fazer isso na nossa freguesia também quase a custo zero, porque nós temos pessoas no centro de emprego que se calhar agradeciam que nós os chamássemos para esse tipo de valências. Em relação também às crianças, também temos bons animadores culturais que podem ensinar as crianças a brincar, a ensinar a ler, a ter gosto pelos livros, que até agora não tenho visto isso na minha freguesia. E acima de isto é fundamental. Eu gostava de ver, e vou passar a palavra e depois vou explicitar mais a minha ideia, eu gostava de ver a minha freguesia a mostrar-se no bom sentido, mostrar que alguém está interessado em que campe para a frente e que se faça coisas engraçadas para as pessoas. Marcos Lopes, candidato dos independentes, o que é que podemos esperar? Quais são as suas ideias para a população? Bem, os eventos para Tomar têm uma equipa de trabalho, de dedicação empenhada a melhorar as condições de vida dos paialvenses. A área social será uma das prioridades principais da nossa equipa. Nós propomos desenvolver contactos e cooperar com o Centro Social Burguel para criarmos a Valência de Lar. Temos na freguesia, temos idosos em centro-dia que, ao fim de alguns anos, numa vida, viverem na freguesia, passarem anos em convívio no centro-dia e depois têm que ir para uma outra freguesia que não existe lar. Ainda há pouco tempo, um casal perdeu a mobilidade, não tinha condições para estar em centro-dia, tínhamos que encontrar um lar para eles. Tivemos que esperar porque não íamos pôr um em cada lar, não é? Tivemos que aguardar uma vaga num lar, para o lar da Jonceira, para colocar lá o casal de idosos. Temos que lutar para isso, temos que para a Valência Lar a funcionar. Também criar uma creche. Portanto, nós temos agora na freguesia as escolas que foram desativadas, há equipamentos, e podemos aproveitar essas escolas para uma creche e para outros fins úteis à freguesia. Na área da saúde, continuar também a luta da guerra do Luís, na manutenção do centro da extensão de saúde, pronto, a guerra de todos nós. Depois, no bom sentido, como dizes, com certeza. Pronto, na educação, associativismo, colaborar, dinamizar as coletividades, o intercâmbio de atividades, entre proporcionarem a realização de eventos escalonados entre as várias associações, uma das principais propostas para avançarmos. Para fazer. Muito bem. Já ficámos então a conhecer as principais propostas dos nossos candidatos. A altura para fazermos o primeiro intervalo nesta edição. Já de seguida vamos então ficar a conhecer mais ao pormenor as ideias e tentar perceber quais as prioridades para a freguesia de Paialvo. Fique por aí, continue a acompanhar-nos. Estamos de volta à segunda parte deste especial Autárquicas dedicado à freguesia de Paialvo. Vamos agora debruçar-nos mais ao pormenor sobre aquilo que os nossos convidados, os 4 candidatos, propõem à população.
Este é um problema, o da fixação de população na freguesia, não é um problema só extensível a Paialvo, infelizmente também é extensível até mesmo ao próprio concelho. E ao próprio país. E ao próprio país, exatamente. Nuno Fonseca, no que diz respeito a Paialvo, o que é que a sua candidatura tem em mente para conseguir fixar jovens na freguesia, ou aquela população que dará mais força? Isso é, basicamente, as ideias que nós temos são transversais a todo o programa, uma vez que elas não se podem dissociar a área social, da área cultural, quer da área do associativismo e das coletividades. Nós percebemos, e até porque as pessoas que compõem o nosso grupo são oriundas das várias terras, percebemos que existem diferentes sensibilidades e diferentes realidades em cada uma das nossas terras. Umas que estão mais perto da rede ferroviária, que se podem deslocar mais, outras porque estão, tal qual como na Charneca, estão mais perto da autoestrada, conseguem mais depressa deslocar-se para concelhos vizinhos, outras nem tanto. Deixe-me dizer que, relativamente à área social, o fator terceira idade está salvaguardado por um lado, por outro não está. Nós pretendemos, por um lado, voltando àquilo que ao fim e ao cabo também percebo que é transversal a todos os programas, nós defendemos que deve ser elaborado um contrato de programa com o centro de dia. Isto para quê? Para que, de uma vez por todas, consigamos fazer com que tenhamos uma valência noturna no próprio centro, tal qual como o Manel já falou sobre isso, para que toda a infraestrutura que está ligada à terceira idade, porque ao fim e ao cabo, quer os familiares, quer toda a gente que rola à sua volta, consiga ter uma maior disponibilidade. Depois disso, ficaremos automaticamente com metade do caminho andado. Se nós olharmos para aquilo que temos em Paialvo, nomeadamente as infraestruturas montadas que temos em Paialvo, há possibilidade, e porque o estudo está feito, existe a necessidade urgente, porque esse estudo está feito há 3 anos, há 2 anos, está em posse da Junta porque foi defendido no Politécnico, para os terrenos do engenheiro Carlos Gonçalves em Mexiga, em que esse projeto está completamente terminado. O orçamento total dele são 385 mil euros, e na altura, quando esse projeto foi terminado, haveria, grosso modo, possibilidade de se implementar esse mesmo projeto, com a possibilidade de criação de 10 postos de trabalho diretos, e quer a nível da restauração, quer a nível também da adjacente, da manutenção do próprio espaço, havia a necessidade e havia a possibilidade aí, automaticamente, trazermos valor acrescentado à freguesia, não é? Isso nós pretendemos fazê-lo. Isto porquê? Porque, como o nosso Presidente sabe, o engenheiro Carlos Gonçalves deu em Mexiga, grosso modo, 8 hectares que fazem parte, neste momento, do equipamento da Junta, é património da Junta, e se nós tivéssemos, ainda no anterior quadro comunitário de apoio, alocado ou parte desse projeto, ou sendo ele faseado, isto porquê? Porque a Junta de Paialvo sabe muito bem como é que se faz as obras faseadas para que o Tribunal de Contas as possa aprovar, aí estava, grosso modo, com o caminho andado para que esse projeto fosse aprovado, e nós automaticamente aí teríamos parte do nosso problema resolvido. Isto porquê? Problema entre aspas, porque não teríamos necessidade de gastar na manutenção do edifício e dos espaços envolventes o dinheiro que era da Junta, e automaticamente esse encargo ficaria ao abrigo desse protocolo feito com a ADIRN, e depois aí também fazer a ligação às infraestruturas que temos em Paialvo, porque em Paialvo, caso deve saber que existe uma empresa de eventos que tem mais empresas espalhadas pelo país, que necessitam urgentemente de ter espaço para envolver cerca de 5 mil jovens que se deslocam à freguesia de Paialvo por ano para fazerem os seus esportes radicais, desde o paintball, e não têm. Automaticamente o projeto que a Ana Marília fez para Bexiga contemplava essas áreas, e automaticamente teríamos toda aquela área envolvente melhorada. Isto porquê? Porque temos uma estrada com quase 4 km que precisa urgentemente de ser reabilitada. Estamos perto do terminal ferroviário, estamos perto da autoestrada, estamos perto do entroncamento. Ou seja, Paialvo tem as coisas para poder trabalhar e nós temos mesmo que o fazer. Peço desculpa dizer isto assim, tão a seco, mas nós precisamos de o fazer. E temos que ter a noção que se tivermos que pedir ajuda, temos que fazer.
seja quem for que fique na junta. Isto porquê? Porque não me venham cá com o PDM que tem entraves. Tem, sim senhor. Não temos estruturas. Não temos, não senhor. Então temos que pedir. E não venham dizer que a gente não temos dinheiro. Porque se anualmente o Orçamento Geral da Junta são os 40 mil euros que nos transferem diretamente para o nosso orçamento e depois todas as áreas adjacentes, quer com a partilha das máquinas, quer com a partilha de todo o equipamento que a Câmara nos vai dando para fazer o arranjo daquelas curvas que foram da responsabilidade, que havia aqueles acidentes, que o Luís sabe que em curvaceiras tantos estragos fizeram, que foram da responsabilidade da Câmara, então teremos que pedir a outros. Para quê? Para que nós melhoremos as condições dos nossos fregueses. Porque se eu posso de gente em Paialvo, se eles tiverem condições, quer para se manterem, quer para chamarem os outros. Isto porquê? Porque depois, automaticamente, todas as infraestruturas já montadas, desde os cafés, da restauração, teremos depois mais gente a vir até Paialvo. Porque é aquilo que eu, diretamente nas escolas, às vezes procuro equipamentos para levar os meus meninos quando tenho os grupos de 4º ano, e não só de 4º ano, e automaticamente a própria Junta de Freguesia não teria encargos com esse equipamento. Muito Isto bem. porque poderia alugar e, através de contratos de programa, subvencionar esse equipamento a outras empresas que automaticamente era mais, e tinha outra coisa, deixe-me só roubar um minuto. A Junta, como sendo um promotor do trabalho, ou seja, o homem fica emancipado pelo seu trabalho, pelo menos é esta a ideia que é subjacente a tudo isto, formaria postos de trabalho, que ao fim e ao cabo é aquilo que não fazemos. Não podemos promover o trabalho precário. E automaticamente aí faríamos o ajuste de trabalho direto e postos de emprego, que ao fim e ao cabo também é aquilo que nós precisamos na freguesia. Luís Antunes recuava neste debate para pegar nas palavras que foram aqui proferidas pelo candidato Ângelo Oliveira relativamente ao facto da freguesia de Paialvo estar parada, ter poucos eventos. Vou procurar o contraditório, se é que ele existe. É mesmo assim? Efetivamente que não. O Ângelo de certeza que passa os fins de semana no outro lado, não na nossa freguesia. É que na nossa freguesia ultimamente não há quase fim de semana nenhum que não haja um evento cultural, recreativo, da área desportiva e programado pelas coletividades com todo o apoio da Junta. Isso aí é perentório. De certeza que não estou a ver. Até alguns colidem, como foi o caso agora do almoço com 300 jovens com mais de 60 anos organizado pela Junta de Freguesia, com um evento junto em Peralva, organizado pelo Rancho Folclórico, que foi de instrumentos antigos, escapa-me o nome. Foi um encontro de educadores de instrumentos tradicionais. Instrumentos tradicionais. E a gente, os dois, ficámos um pouco assim, até dizer, quando eu soube que havia esse evento, disse, eu também já tenho marcado este, pá, e já tenho contratado artistas, passa o termo, senhor, e são artistas que nos ajudaram, e levaram-se os dois avante, e foram os dois avante. De um lado, 300 idosos almoçaram e conviveram toda a tarde, e depois alguns até ainda lá foi, como foi o meu caso, ainda fomos ao Moinho e fomos à prova e com bastante gosto. Portanto, é uma freguesia em movimento, com coletividades com vida ativa. E, portanto, que não concordo com o que o Ângelo diz. Acho que, não vem nos jornais, é verdade. Por exemplo, 300 jovens que almoçaram, e o Ângelo almoçou lá, veja quais foram os jornais regionais que deram a notícia. A Rádio Hertz falou, porque eu mandei para cá um documento, mas qual foi os jornais que deram a notícia ou que deram imagens? Nenhum da cidade de Tomar. E eu não posso andar com os jornalistas. Os jornalistas são livres e eu quero que sejam livres toda a vida. Bom, passamos à frente. Sobre cultura, falou em computadores. Ângelo, a Junta de Freguesia de Paialvo tem um computador com o seu programa, com o seu regulamento previsto, tem lá, com a impressora, disponível, desde que a Junta abra até que a Junta feche, para qualquer freguês o utilizarem. A Junta de Freguesia de Paialvo tem um wireless, é assim que se diz, porque terem um curso industrial, e às vezes isto para dar a volta à língua, não aprendi línguas, senão o português e o inglês, e o alentejano, porque tive muito tempo em linhas do Alentejo. Portanto, wireless. Portanto, a gente tem uma antena do wireless. Qualquer pessoa dentro de um carro, no estacionamento da Junta de Freguesia, está ligada à internet, assim leva um portátil em condições. Portanto, também neste campo fizemos o que está ao nosso alcance. Centro de noite, de uma vez por todas. E o Manel que aqui está e todos os ouvidos que nos estão a ouvirem. O nosso programa está aqui, não é o trabalho de Luís Antunes, é o trabalho de passarmos por crivos, por horas de reunirmos e vermos o que é que podemos fazer como intenções. E temos aqui a ação social, continuar a apoiar o centro-dia para que esta IPSS alargue a oferta ao centro de noite. Ponto final, parágrafo. Tudo faremos dentro dos nossos limites. Pronto.
não haja mais dúvidas em relação ao centro de noite. E apontamos e fizemos o nosso esforço para que o terreno disponível ao lado do centro de dia fosse integrado em PDM, e o Sr. Manel sabe bem, já lhe colocámos o projeto, porque temos cópia do que é que está na história, e já o colocámos e já lhe o mostramos mas há mais de um ano, porque o PDM está no congelador, como todos nós sabemos, como aliás muita coisa em Tomar. Vamos falar de Bexiga. Vamos lá ver. Primeiro de que nada, um desafio aos que estão aqui, ao seu jornalista também, quando quiserem ir a Bexiga, eu tenho todo o prazer, levem umas calças, levem umas botas assim rijas, para a gente visitar o perímetro do património que a gente um dia há de lá fazer. Eu digo a gente, não vai ser esta junta, vai ser a gente. Vai ser o Executivo, vai ser a Assembleia, vai ser todos os paialveses que nos queiram ajudar, como a Marília nos ajudou. Portanto, e como eu também coloquei ao seu dispor, para a tese de fim de curso, toda a documentação, não lhe escondi nada, viu tudo o que quis, foi ao local, acompanhei, depois já não foi preciso acompanhar mais, andou a fazer o seu estudo completamente, porque sabíamos que era com boa fé para o desenvolvimento da nossa freguesia. Portanto, o estudo existe. Agora, Bexiga foi-nos entregue, aquele legado foi-nos entregue há 2 anos. Eu gostava que me dissessem como era possível entrar na casa do engenheiro Gonçalves quando aquilo disseram isto é da junta, quando o tribunal disse que isto é da junta, e estava abandonado há 12 anos. As silvas chegavam ao teto. Eu tenho lá fotografias. As silvas chegavam ao teto. As janelas não existiam. Portanto, hoje alguma coisa mudou, limpámos. É certo que eu, com o desenvolvimento de 22 km² que tem esta junta de freguesia, nunca deixei que fui trabalhando em Bexiga e trabalhando na freguesia, porque se começasse por um lado, perdia no outro. Porque os caminhos têm que se limpar e têm que se conservar, as fontes têm que se limpar e todo o trabalho de uma junta tem que se movimentar. Portanto, mas hoje pode-se ir a Bexiga, vê-se uma casa, já se vê linhas de uma coisa linda, que aquilo de antes era... Ainda se lá pode notar, eu tenho, por exemplo, lá um engenho que tem um perímetro mais de 4 ou 5 metros todo rodeado de silvas e não lhe tira as silvas, porque senão o engenho vai-me embora. E eu tenho lá 3 poços, incluindo o engenho, num poço. Portanto, está lá bem patente o que é que estava lá há 2 anos. São umas boas dezenas de horas de trator a partir lá mato, e neste momento aquilo tem condições. E este ano até já deu favas como experiência. Foi ou não foi, Manuela? Deu uma favada valente, foi para o centro dia uma carrada de favas. Podia ser mais se chovesse em abril. Mas agora não falamos da agricultura. Muito bem, vamos agora... Portanto, não, Bexiga, vamos descascar Bexiga. Só mesmo Bexiga, para concluir então. Para concluir. Assim que eu apanhei o estudo da Marília, eu mostrei ao senhor vereador Carlos Carrão. Veja lá o tempo, no tempo da pedra já. Data 14/11/2011. Projeto de estudo para a criação do Parque Ambiental. Em outubro último entreguei em mão para análise ao Sr. Vereador o projeto de estudo para a criação do Parque Ambiental Bexiga. Sobre o mesmo, Vossa Excelência disse-me pessoalmente que o estudo era interessante. Está entre parênteses, portanto, é palavras do Senhor. Sendo assim, pede o Executivo da Freguesia o vosso empenhamento para que o mesmo seja objeto de candidatura a qualquer projeto financiado pela comunidade. Luís Antunes. Agora, há 3 ou 4 dias, mandei-lhe um e-mail e disse, por ofício no tal, mandámos-lhe o coisa e tal. Como até ao momento o senhor não teve qualquer desenvolvimento, pedíamos a devolução do mesmo, sendo o mesmo levantado nos próximos dias pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia. O Sr. Presidente ainda não me disponibilizou, eu quero que me devolva o projeto, porque ele foi-lhe emprestado para este fim. Portanto, de uma vez por todas, dizer com clareza, o Sr. Nuno vai, de certeza, ter toda a vontade, como eu, desenvolver-nos Bexiga. E a vemos. E ele vai ficar na Assembleia e vai desenvolver Bexiga comigo. E não vai haver, não se vai lá pôr nenhum busto, nem ao Luís Antunes, nem ao Nuno. Esta é que é a grande verdade. Mas Bexiga vai ter a oportunidade de ajudar a reconstruir Bexiga com o sonho que todos nós queremos, porque o projeto está em cima da mesa. Mas também queremos que seja com gente que ajude a Junta de Freguesia. E esta Câmara, deliberadamente, tão bem aqui, se prova o isolamento. Mas não é o isolamento só de Paialva. Esta Câmara isolou algumas freguesias em detrimento de outras. Ainda ontem ouvi o colega da Alviobeira a gritar a bons pulmões o isolamento que o PSD lhe fez em Alviobeira. O da Madalena, idem, o da Serra com caminhos que dizia que já não ia lá as máquinas há 20 anos. Vamos passar... Portanto, que fique de uma vez por todas que Bexiga tem condições, é um parque natural excelente. Eu já fui ver outro e havemos todos trabalhar. Faça aqui um desafio, porque de certeza, se calhar aqui nesta sala, ainda há aqui gente que não foi visitar a propriedade. Estou disponível. Muito bem, e vou dar esta margem também aos outros convidados, candidatos, como é óbvio. Ângela Oliveira, e dou-lhe agora a possibilidade de transformar em palavras aquilo que esteve a escrever até agora. Não escrevi muito, estive a memorizar.
eu quero dizer aqui ao amigo Luís que eu não tenho muitas possibilidades para ir para muito longe e passo os fins de semana na freguesia de Paial. E ele não pode tomar um caso por um todo. Houve efetivamente agora, no mês de agosto, alguns eventos, mas isso não quer dizer que isso seja ao longo do ano, porque eu durante o fim de semana, se eu for à associação, vou lá beber café depois do almoço e vejo lá 4 ou 6 pessoas ou 8 a jogar às cartas, não vejo mais nada. Realmente ele já me tinha dito que houve um concurso de pitanga, acho que é pitanga que se diz. Pitanca. Pitanga, É pois. Eu não sei jogar, também não sei dizer o nome. Peço desculpa. Mas mais do que isso não há mais. Eu já entrei em eventos nas freguesias coladas à nossa e eu gostava que isso passasse também na freguesia de Paial. Eu entrei num evento de um circuito de bicicletas antigas. Vestimos a rigor e fomos dar uma volta. Aquilo foi engraçado, porque depois almoçámos, recebeu-se prémios, apareceu nos jornais de Torres Novas, porque eu estou a falar do conceito de Torres Novas, toda a gente soube, apareceu nas páginas do Facebook, toda a gente ficou a saber que Sotos que fez alguma coisa na área do lazer e do desporto, e aquilo acaba por ser um desporto também. Portanto, o facto de agora, no mês de agosto, ter havido 2 ou 3 eventos, e depois juntou-se 2, foi o tal almoço dos idosos, que não é todos, portanto, não é todos os dias, não é todos os meses, não é coisa. Calhou 2 eventos seguidos. O rancho da Prava, eu já disse e tiro o chapéu ao rancho da Prava, porque é as únicas vezes que eu tenho assistido, já 2 vezes no Moinho. O Moinho realmente tem uma potencialidade tremenda, toda a gente gosta do Moinho, toda a gente gosta de lá estar, e havia-se de aproveitar mais um. As associações, havia de haver um intercâmbio das associações, a saber o que é que elas estão dispostas a fazer. Com a ajuda com a ajuda da Junta, fazer eventos culturais. E eu dou já um exemplo que se pode fazer, que eu não me lembro se é feito desde que cá estou, não me lembro de um evento. Fazer um teatro. Há aí teatros amadores que podem aparecer, que gostam de mostrar o seu trabalho. Nós temos em Vila Nova, temos um grupo de teatro em Vila Nova. Eu ainda não recebi nenhum convite para ir assistir, não é preciso convite especial, mas pelo menos ver um cartaz a dizer que Vila Nova, que ia ter um teatro para o grupo de Vila Nova. Sansotos tem. Portanto, podia naqueles dias, assim, naquelas tardes, pouco mais há que fazer, podíamos passar em convívio, ver um teatrozinho. Mas a população está vocacionada para isso? A população, se for chamada a isso, se explicar às pessoas, está vocacionada para isso, porque pode haver pessoas que podem não ligar, mas há outras que ligam. Há pessoas cultas na freguesia de Paial, há pessoas que se querem cultivar. Portanto, eu penso que se isso for fomentado, que pode, e as nossas associações, há associações que têm condições para se fazer uma peça de teatro para as pessoas assistirem, só não se faz, não sei, pronto, porque que ainda não calhou, ou já se fez, mas ainda não estava cá, não soube, mas pelo menos nestes últimos anos eu ainda não vi nada que me pudesse falar isso. Depois havia os jogos tradicionais. Eu tenho assistido também a eventos com jogos tradicionais, jogos que nem eu me lembrava que eles existiam. E fiquei muito agradado por me pôr a espetar um prego num cepo de madeira. Eu disse, isto era engraçado lá para a freguesia, juntar as pessoas num sábado à tarde ou um domingo à tarde e vamos fazer uma coisa destas engraçadas. Portanto, eu proponho, e isto junta pessoas, e as pessoas distraem-se e convivem e encontram-se pessoas que não se veem há muito tempo, e isso é que faz parte da freguesia. As pessoas, realmente há muita coisa que é muito importante, há infraestruturas, há a parte social, é tudo, mas esta parte do lazer também é muito importante, e eu sou muito pela parte do lazer. Portanto, Luís, desculpa lá, mas eu acho que não tem sido suficiente para as pessoas se juntarem, para as pessoas conviver aquilo que se tem feito na freguesia de Paial. Em relação, portanto, posto isto, em relação à parte social e nomeadamente ao centro de dia, eu quero dizer que respeito muito o centro de dia, respeito as pessoas que lá trabalham, porque é um trabalho muito meritório. Pouca gente, se calhar, tem o espírito, como tem o Manel e outras pessoas que já passaram, de trabalhar com o afinco que o têm feito. É importante que se crie também o lar. E que não esteja agarrado a uma coisa que se chama PDM, porque isso são siglas, embora temos que viver com elas, mas como é que aquilo não é de interesse particular, não é um interesse imobiliário, é um interesse social, porque é que, se há exceções para tanta coisa,
Se o próprio governo cria exceções para coisas que não devia criar, porque é uma exceção para que se possa fazer imediatamente, porque é preciso, e o Nuno falou e muito bem, tiveram que estar à espera que houvesse uma vaga fora da freguesia. Vamos deixar os nossos idosos, até porque eu também não estou muito longe disso, qualquer dia estou lá, deixem os nossos idosos ficar na nossa freguesia. E esqueçam-se os PDMs, esqueçam-se essas siglas todas e façam-se alguma coisa por aquilo. Porque é muito ingrato as pessoas querem trabalhar, terem vontade, terem as condições, terem o terreno, e depois para-se num papel que está dentro de uma gaveta, que nem sei se está na gaveta, se está no caixote do lixo. Não há razão, eu posso estar a incorrer num grande erro, não há razão para que não se faça, não se comece, desde que haja um projeto, desde que haja opiniões favoráveis à realização desse lar, porque é que não se começa já a fazer isso? Seja lá quem for, seja lá a entidade que lá tiver, seja lá quem tiver, que se começa a fazer porque é urgente fazer o lar para idosos. Se nós não tivéssemos nada, tínhamos partido do zero. Já temos um princípio, então é só ampliá-lo. Isto é a minha vontade e aquilo que eu, é a minha grande vontade e aquilo que eu gosto das pessoas, queria que elas ficassem na freguesia de Paial. Muito bem, só mesmo para concluir então. Não, depois eu passaria ao outro tema quando fosse oportuno. Muito bem, então Marcos Lopes, eu também não o vou condicionar agora naquilo que tenha para dizer, uma vez que já foi dita tanta coisa, força. Bom, em primeiro lugar, quero manifestar a minha satisfação por todas as pessoas aqui presentes, todos os candidatos, na área social, na questão do lar, estarem de acordo e apoiarem isso dá-me satisfação esse facto. Não é? Na questão do associativismo, é verdade que pedimos neste momento desenvolver mais intercâmbios entre as coletividades, o que aconteceu há cerca de 20 anos. Na freguesia havia os jogos de freguesia, os chamados jogos de freguesia, que ocupavam o verão quase todo, desde o mês de finais de abril, maio até o julho, e desenvolvíamos vários jogos, chinquilho, corrida de sacos, jogos tradicionais na freguesia. Mas também considera que a freguesia não está muito movimentada, é isso? Digamos que as coletividades já estiveram mais ativas na questão destas atividades. Pronto, já estiveram bastante mais ativas em tempos. Isto também é assim, as pessoas começam a ser sempre as mesmas à frente das coletividades, satura, pronto, e há que incentivar as pessoas jovens para as gestões das coletividades para se fazer isso. A minha opinião é essa, mas podemos então, e porque não reunir as coletividades, as direções e tentar fazer acho que era bom para a freguesia. Olha, diga-me uma coisa, em termos de fixação da população, o que é que se propõe fazer? Digamos, a população, portanto, temos que criar condições na questão o essencial, portanto, é zona rural, não há empresas, seria o emprego, não é? Portanto, mas é uma coisa complicada, porque a agricultura, como sabemos, neste momento não é grande propícia para as pessoas que querem mais empregos estáveis, duradouros, do que empregos sazonais, não é? Mas, portanto, lutar para que houvesse criação de emprego, a questão também da fixação de mais facilidade na questão da construção, habitação, para que as pessoas não fujam para a cidade, digamos, saem mais da zona ali da parte sul da nossa freguesia para o entroncamento, que vem para tomar. É a população que há dificuldades na construção, nas licenças, no PDM, lá estamos outra vez no PDM, pronto, mas era essencial que se facilitasse mais a construção nestas zonas, nas zonas rurais. Considera que a Câmara Municipal tem prestado atenção a Paial? Não, francamente, atenção, a Paial, digamos que não vejo grandes diferenças com outras freguesias, né? Tem dado atenção, que normalmente
dá outras freguesias, não vejo assim grandes diferenças no sentido. Mas pronto, sabemos também que há limitações, não é? Há limitações financeiras e tudo isso, pronto, sabemos que há essas dificuldades. É isso. Aproveitando ainda o seu tempo, pergunto-lhe e insisto, o que é que a freguesia poderá fazer, aproveitar as potencialidades para ainda poder crescer, e crescer em todos os sentidos? Digamos que na parte, e já foi frisado aqui pelos meus colegas, na parte da freguesia, da questão da criação lá do projeto Bexiga, daria alguns empregos. Pronto, e seria bom que isso acontecesse, e todos nós também acho que estamos todos de acordo de avançar com esse projeto. Era bastante importante. E também na área da criação de empresas seria também, mas enfim, hoje em dia as coisas também estão limitadas nesse campo. Agora já estamos à beira de mais um intervalo, mas vou dar-se dois minutos a cada um para voltar a este tema da saúde, que é um tema que preocupa todas as pessoas. Temos esta questão aqui levantada pelo candidato Luís Antunes. Poderá haver ou não é um termo exagerado, mas vou aplicá-lo, deserção para a unidade aqui de Tomar. No que diz respeito à candidatura de Nuno Fonseca, o que é que a freguesia, o que é que a junta pode fazer perante algo que nem sequer está dependente de si, ou seja, esta reestruturação dos serviços? Nós temos no nosso programa justamente continuar a apoiar, tal qual como quase todos nós, por forma diferente, já dissemos, a manutenção do posto médico na nossa junta. Isto porque cada vez mais temos a população envelhecida e cada vez mais é difícil ela deslocar-se. Por exemplo, nós também defendemos a manutenção na nossa freguesia ou a criação na nossa freguesia, por exemplo, uma vez que temos uma população tão envelhecida, de um posto avançado de correio. Isto porquê? Porque sabemos, está à vista toda a gente, que os Correios a nível nacional terão o destino que terão, não é? Agora, ainda relativamente à saúde, o que é que nós podemos fazer? Continuar a bater e continuar, se não for o Luís, que sejamos outros também com ele, a fazer aquilo que é necessário. Eu não tenho médico em Paialvo, isto porque, antes do debate começar, esta é uma questão muito velha em Paialvo. Tem mais de 50 anos. Eu comecei a ter médico na Lamarosa, depois passei para o entroncamento, porque fui atrás da minha médica, e presentemente, depois de ter casado e tenho 2 filhos, eu e a minha esposa e os meus filhos temos o nosso domicílio médico em Tomar. Mas respeito as pessoas. Na altura foi uma situação que me foi imposta e eu, não é pelo facto de ter médico em Tomar que não deixo de apoiar os meus fregueses que tenham médico lá. Não, dizermos que temos que continuar a apoiar e queremos lá estar, eu estou onde na altura é possível, porque na altura não seria possível lá estar. As condições criaram-se assim, eu estou cá. É tal qual como na escola, os meus filhos também não estão na escola em Paialvo. A condição de vida que nós temos, tanto eu como a minha esposa, obriga-me a que isso assim também seja, e aqui o Sr. Luís sabe perfeitamente, porque os filhos dele, depois de acabarem os seus estudos superiores, também foram até para fora do país, porque a situação assim o obrigou, assim o empurrou. São conjunturas diferentes. Agora, relativamente ao médico, todos nós sabemos qual será o alfobre que se anda a criar. Eu, sinceramente, não gostava de colher esses frutos. Muito bem, vamos gerir o nosso tempo. Luís Antunes, para que fique claro, há mesmo esse receio de que o posto, mais ano menos ano, a continuar esta tendência, possa fechar portas? Ora, se eu não tivesse esperança, não andava aqui nesta vida. Tenho uma Constituição que diz que deve de haver saúde de proximidade. Pois, mas a Constituição já não é o que era, se calhar. Bom, eu sei que o senhor me diga isso a rir, porque de certeza sabe muito bem que a Constituição é a lei fundamental do país. E quando a gente não respeita a Constituição, então aceitamos já tudo e aceitamos isto numa selva já. Não, é isto. Portanto, a Constituição diz isso. Há as leis gerais de proximidade. O médico de família, já a filosofia de médico de família, é um médico que acompanha a família. Toda a legislação da saúde já é nesse sentido. Foi nesse sentido que o Estado fez estes estabelecimentos, essas extensões, e devemos de dizê-lo bem alto, que o que é preciso é mudar de política, porque amanhã pode-se dizer assim, epá, que eles tiveram casa a deitar o Carvalhal Grande, deitaram a Claia, a Clotra e não sei quantos, a Roda e não sei quantos mais. Não deitaram já a Paial porque os executivos que lá têm estado e as populações
que nos têm ajudado e as populações. E normalmente quem nos ajuda é quem tem ficha em Carrasete, porque essa é uma verdade. É uma verdade que nós apercebemos disso. Portanto, esta situação já tinha acontecido. E não vai acontecer. Não vai acontecer porque eu acredito que até no meu país a política vai mudar. Porque esta política de desastre tem que acabar um dia. Esta política de toque e foge, como foi agora mais 10% nas pensões, as populações têm que um dia dizer basta, e há de vir alguém, quem o povo quiser, com uma nova política, e essa nova política será com saúde de proximidade, e volta novamente a haver a senhora enfermeira, e a senhora doutora, e se calhar o dentista a ir à escola, como foi a seguir ao 25 de Abril. Portanto, vamos ter esperanças, senão eu ia por estas escadas abaixo e ia para a minha horta vindimar. E eu tenho esperanças, por isso é que aqui estou, numa sociedade melhor e mais justa, não com esta gente que nos tem estado a governar. Seja na Câmara de Tomar, seja no Governo. Ângelo Oliveira, esta questão da saúde. Pois, esta questão da saúde preocupa-me porque eu vim. Eu pertencia a um posto de Queluz, onde eu morava, e vim para aqui e não tentei ir para mais lado nenhum. Era a minha terra, tinha médico, eu tinha uma extensão de saúde, para lá é que eu fiz a minha transferência, eu e minha esposa, e é lá que eu quero continuar a estar. Porque se eu hoje tenho possibilidades de me deslocar para qualquer lado, amanhã posso não ter. Portanto, a minha ficha, enquanto não fecharem aquelas portas, a minha ficha continua na área de saúde de Carrasete, porque eu não vou sair de lá e nem vou aceitar. Porque às vezes que eu vou ao médico, as pessoas deviam perceber isto. Vão pessoas muito limitadas que vão ali ao médico. Elas moram na freguesia e têm muita dificuldade ali de deslocar-se. Eu tenho visto casos que as pessoas estão lá e depois chegam e não têm consulta, não têm isto, não têm aquilo, e depois têm que voltar para o mesmo caminho a pé ou têm que estar à espera. Ora, se isso é ali, a meia dúzia de metros de casa, o que é que acontece se tiverem que ir para Tomar, ou se tiverem que ir para Lamorosa, ou se tiverem que ir para outro lado qualquer? Não se pode, eu estou disponível para entrar em todas as lutas para que o Centro de Saúde de Paial, de Carrasede, não desapareça dali. Eu, pessoalmente, preciso do Centro de Saúde, não estou disponível para ir para mais lado nenhum. Apoiado. Muito bem, Marcos Lopes. Sim, senhor, eu colaboro também com as palavras dos meus colegas na saúde. Para já um exemplo, nós do Centro-Dia vamos por vezes e frequentemente com os idosos ao médico. Se estiveres para deslocar para Tomar, é mais tempo, a deslocação no viatura, o empregado, dos empregados, acompanhar os idosos. Não podemos abdicar da ação de Carrasete. Temos que lutar para que ela se mantenha. Isso é importante. É importante. Fica então esta posição manifestada pelos nossos convidados. Vamos sair para outro intervalo. Voltamos já de seguida. Estamos de volta à terceira parte do especial Autárquicas dedicado à Junta de Freguesia de Paialvo, sempre sob o signo das eleições autárquicas de 29 de setembro. Vamos continuar a conversa com os nossos convidados. Nuno Fonseca, e agora, sem prejuízo para os temas que quiserem introduzir nesta conversa, vou aqui buscar um tema tem sido recorrente, infelizmente, para a freguesia de Paialvo durante os últimos tempos, este furto de cobre, estas dificuldades que estão colocadas à população mais idosa. O que é que a Junta de Freguesia pode fazer? Se calhar também está de mãos atadas neste sentido. A Junta de Freguesia pode fazer aquilo que tem feito ultimamente, que é denunciar os roubos de cobre às entidades competentes, e elas depois terão que fazer o seu trabalho. Porque é assim, cada um tem que fazer aquilo que está designado a fazer, e cada um terá que fazer efetivamente o seu trabalho. E pegando nessas suas palavras, deixe-me dizer aqui que só para... A mais chega aqui ao nosso ainda Presidente. O Presidente da Câmara de Tomar, relativamente a Bexiga, não pode fazer mais do que aquilo que lhe compete, que é nada. Aquilo não é dele. É nosso, é da nossa freguesia. Com o devido respeito, somos nós é que temos que pugnar por isso. Agora, eu também percebo que é difícil, mas naquela reunião onde eu também tive o prazer de estar, e o Luís também esteve, naquela reunião onde foram aprovadas as verbas que nós podíamos, naquela altura, eu não conhecia o projeto. Hoje conheço. Naquela altura, teria sido a altura-chave, isto porque a Junta tinha algum fundo de maneio, como tem, para poder andar o projeto por diante. E era nessa altura que sim. Agora, também deixe-me dizer uma coisa. Também era necessário que a atual Junta tivesse mudado a sua postura, porque a Junta é a Junta há 4 mandatos, não é? Tivesse mudado a sua postura, nomeadamente portanto, no último mandato, em que foi juntamente com o PS, na altura, ainda com o PS,
Amanhã temos a Assembleia de Freguesia, não é assim? Sim, sim. E então, ou seja, também aceitar as ideias que os outros candidatos têm. Isto porque nós não podemos ser egocêntricos. Vamos lá, falar a verdade, porque eu não me repugna nada, melhor dizendo, que o Luís deu uma ideia relativamente a alguma ideia que eu tenho, que eu não me custa nada admitir que é melhor que a minha. E presumo que qualquer um dos meus colegas aqui presentes não tenha a mesma ideia. Ou seja, nós temos, efetivamente, é que saber qual é que é o nosso desígnio e temos de saber quando é que a gente quer ir. E no fim de nós tomarmos o nosso rumo, temos forçosamente que andar. E aí teremos que subir covas ou subir cabeça e descer covas, como dizia lá o outro. Agora, efetivamente, sabemos que temos alguns garrotes. O PDM é um deles, é verdade. Mas nós teremos que saber contornar essa situação dentro da legalidade. Dentro da legalidade. E às vezes tentar fazer coisas menos legais, por assim dizer. Mas ainda voltando a uma coisa que o Luís disse aqui, uma coisa só assim à repica, que a Junta não se pode emprenhar naquilo que é a dinâmica das coletividades. Mas a Junta pode, acima de tudo, estimular as coletividades. Pode juntá-las, pode fazer reuniões, pode dialogar com elas. Eu tive o prazer, tal qual como o Manel e o meu pai na altura, dinamizar essas juntas, e deve-se dizer que na altura era uma junta PSD, que ao fim e ao cabo teria alguns anticorpos relativamente à freguesia, porque sabemos que a freguesia tem muita gente que tem outra ideologia que não é essa, mas foram jogos que correram sempre muito bem e há muita gente que já não está entre os vivos que dinamizaram coisas muito engraçadas. Eu lembro-me de ver na Charneca, que o Manel na altura era presidente, meu pai também fazia parte dessas direções, os tais jogos de freguesia que efetivamente mobilizavam agentes de Vila Nova, agentes de Paialvo, agentes de Longo, agentes de Charneca, de Corvaceira, da Pralva, e fazia com que as pessoas tivessem união entre elas. E hoje, tal qual como o Luís disse aqui há dias, num evento onde nós estivemos, não gostava de ver as coletividades de costas viradas. É uma rica oportunidade para pôr toda a gente a conversar. Vamos lá falar nisto, não é? Isto porque, durante algum tempo, tivemos também, e o Filipe Lopes também teve essa possibilidade de fomentar atividades federadas na freguesia, nomeadamente a Sociedade da Corvaceira, teve a valência do judo, que ainda hoje dá frutos a nível nacional. Nós temos forçosamente que estimular essas coletividades. Nós sabemos que não é só com dinheiro que se fazem chouriços, falando da linguagem que o povo conhece. Ou seja, temos que os estimular, não entrando dentro da dinâmica que é a própria dinâmica das coletividades, mas também de outra forma estimulá-las. E eu tenho no meu programa, e é um compromisso que eu assumo aqui perante vocês todos, que é fazer a entrega das escolas para que algumas dessas atividades, mediante a elaboração de contratos de programa com todas as coletividades, elas próprias possam dinamizar as coletividades em prol da juventude. E eu digo aqui, é um compromisso se calhar que eu tenho, as coletividades não devem servir só para vender, as escolas não devem ser postas ao serviço, as coletividades para vender copos de vinho e garrafas de cerveja, com o devido respeito. A escola é um local de cultura, é um local de saber, foram para isso que elas foram instituídas e é para isso que elas devem ser promovidas no futuro, devem ser reabilitadas. Isto porque, nomeadamente a Escola da Prova, vamos voltar ainda à Bexiga, poucas freguesias têm aquilo que nós temos. Temos em Paialvo o Centro Aventura, podíamos ter lá o nosso polo desenvolvido em Paialvo, podíamos ter o célebre Moinho de Vento, que foi o evento que nós todos pudemos presenciar, aqueles que lá estivemos lá dezenas de pessoas, centenas de pessoas. E estamos ao lado da escola. Ou seja, podíamos fazer ali um núcleo turístico em que pode ser um aspecto catalisador para a freguesia, em que depois quem vem para ficar, para conhecer as riquezas que nós temos, sabê-las vender junto das entidades promotoras dessas realidades que nós temos, que hoje em dia é o turismo. Nós não temos nada, é verdade, temos pouco, mas podemos nos virar a algumas coisas que nós temos, quer da área agrícola, alguns produtos que hoje em dia se vão fazendo na freguesia, valem o que valem, mas são os nossos, temos que puxar por eles, ou seja, são mais-valias. Eu tenho no meu programa a realização de uma feira das indústrias que nós temos em Paialvo. São poucas, mas são o alfabra que nós vamos ter. E se nós pusermos, quer as indústrias que temos em Paialvo, para que quem está fora conheça essas mesmas indústrias e que se possa deslocar ao sítio privilegiado, que é o salão de visitas da nossa casa, que é a Junta. A Junta e o espaço adjacente têm condições, e eu já vi algumas, porque felizmente, sendo diretor do rancho, e já há 32 anos que corro o país de norte a sul e até às ilhas, já vi espaços como nós temos, que podem ser dinamizados para fazer encontros a nível económico, sabendo isso que também não é muito alguma da ideologia que está hoje presente, mas nós
temos forçosamente que mudar essa ideia e depois chamar as coletividades que nós temos que fazer a parte cultural. E temos variadíssimas coletividades, quer as coletividades em si, quer as associações de pais das duas escolas que nós ainda temos que as agarrar as duas com unhas e dentes, pô-las a trabalhar as associações de pais para que elas possam ter dinheiro para que façam algumas melhorias dentro das próprias escolas para ajudar os professores na sua prática pedagógica. E aí juntaríamos o útil ao agradável, quer a parte económica, quer a parte cultural, quer a parte turística também, e ao fim e ao cabo. Temos que ter a consciência de uma coisa. Hoje as pessoas com algum poder económico procuram os nichos de mercado que são diferentes daquilo que toda a gente tem. E aquilo que nós tivemos, e nomeadamente uma realidade que eu posso dizer que fui um dos principais promotores, a mostra do grão que tivemos na prova, um produto de extrema qualidade, que juntou dezenas de pessoas, que à noite tivemos lá centenas de pessoas a jantar, ao fim e ao cabo, foi a prova provada, e o Luís esteve lá, partilhou disso também, é a prova provada que nós nas aldeias temos a possibilidade de alavancar aquilo que nós temos, é pouco, mas temos que agarrar o pouco. E para isso temos que criar condições para que as pessoas fiquem e façam mais. Mas elas têm que... Não podemos substituir-nos às pessoas, mas temos que as incentivar, porque hoje em dia, até eu estou desanimado, mas ando para a frente à mesma. E os outros teremos que fazer igual. Teremos que transmitir confiança às pessoas. Luís Antunes. Por que ponto é que eu ia pegar? Tenho que pegar por uma ponta. Pois, tenho que pegar por uma ponta. Olha, eu digo ao Manel que não, vejo com alguma... não é preocupação, ele tem toda a liberdade de dizer aquilo que quer, mas dizer que a Junta de Freguesia de Paialvo recebeu da Câmara Municipal os mesmos avais que outras juntas, Manel, valha-me Deus, pronto, ficamos por aqui. Também, já mais que uma vez foi dito, que a Junta de Freguesia de Paialvo está sempre de braço dado com o Centro-Dia, o Manel até agora ainda nunca disse assino por baixo. Pronto, e eu gostava que me dissesse que é mentira ou que é verdade. Não, porque... nunca desmenti isso. A Junta teve cobrar connosco. Pronto. Sobre outra coisa, eu só vou falar por tópicos, só se consigo colocar aqui para os nossos ouvintes ficarem coisas, só vou falar por tópicos. Este Executivo, a Junta CDU, é minoritária, fez uma coligação com o PS. Todas as atas que lá estão do Executivo e até mesmo da Assembleia foram sempre aprovadas com estas forças e discutidas. Nunca houve divergências, porque a gente, quando temos pontos diferentes, vamos limando até à procura do consenso. E tem havido sempre consenso em todos, nos investimentos, no relatório de contas e isso. E podemos mesmo dizer que nestes mandatos últimos, o relatório de contas e como a gente distribuiu o dinheiro, não tem levado votos contra, ou abstenções, ou votos a favor, portanto, que não haja dúvida nenhuma que não é a CDU que o quer para o cimando. Sobre Bexiga, para deliberadamente eu não falar mais de Bexiga, porque temos muito mais que falarem. Se a Câmara Municipal de Tomar fosse outra, sabe que um presidente, quando se senta numa cadeira, o que é que ele saberá para fazer uma candidatura? Há um gabinete técnico com tantos doutores, com tantos engenheiros e competentes, que poderia o presidente dizer assim, vai falar com o senhor engenheiro Flantala, com a senhora doutora Flantala, e vamos lá começarem. E o senhor engenheiro ia comigo lá e começava, mas qual é a vossa possibilidade? Temos que partir do zero, porque o Presidente de Junta, quando se senta numa cadeira, não sabe minimamente, quase que pode dizer, neste campo, é zero. E eu de candidaturas não sei. Eu até apanhava uns bagos de azeitona, tinha direito a subsídio para o azeite e nunca coloquei os papéis. Nunca recebi subsídio de nada, porque eu até sou contra os subsídios, mas estamos neste mundo, tem que viver neste mundo. Portanto, de uma vez por todas, se a CDU fosse para a Câmara, se a CDU for para a Câmara, essa coisa vai-se resolver. É que vai haver um gabinete de apoio às autarquias. E vai haver reuniões mensais com todos os presidentes juntas, todos ali em volta, para serem tratados todos por igual. Se a CDU for para a Câmara Municipal, está no programa de Bruno Graça, que é isso que faremos. E aí acabou-se. Portanto, porque o Presidente, e desculpam-me lá, não posso construir sem que o PDM me autorize. Isto não pode ser anarquia. Muito boa vontade que o amigo tenha, e eu vejo que tem tão boa vontade como todos nós, mas não se pode construir sem uma autorização legislativa. E aí é importante, portanto, o PDM. Festas festas e feiras na sede da Junta. Ainda não falámos na coisa principal. É que quando a última vez lá fizemos uma festa, aquilo foi de tamanho, foi até com a Associação de Pais da Curvaceira, uma festa, feira e trocas, aquilo foi de tamanho que me meteu medo o estacionamento. É que os carros estavam colocados de lado e do outro. Temos que resolver esse assunto. E eu quero também uma ajuda dos proprietários dos terrenos. Já contatei. Continuar a fazer. Claro, continuar a fazer. Se não houver lá... Peço desculpa.
Se não houver lá condições de estacionamento, eu tenho dificuldades, porque se houver um atropelamento, moralmente, quem organizou o evento, e isso tem que se resolver. Portanto, neste momento, não há problemas, porque é um êxito na nossa freguesia. Está visto? Um êxito. Não só com a Junta, como foi o caso ali com a Associação de Pais da Curvaceira e queremos que embrulhar outros. Mas está ali um problema. É o estacionamento. E esse tem que ser resolvido com alguns proprietários dali. E o nosso programa Permita só dar 10 segundos aqui ao Nuno, porque ele está... Sim, sim. Diga. Não, é que é assim, nós devemos, as boas ações devem ser continuadas. Sem paciência. Bom, Isso é porque eu percebo e concordo com este ponto de vista do Luís. A Associação de Pais da Curvaceira conseguiu angariar naquela festa o desafogo para 2 anos. Então porquê é que não continuamos? Meus amigos, porque é assim, isto é pertinente. Vamos ter, eu até posso perceber que há este perigo. Ah, sim senhora. Agora temos que criar condições para que, e temos todos que sentar à mesa e falar, porque é urgente. É urgente continuar a criar esse tipo de atividades. Muito bem. Luís Antunes, com o devido tempo. Se os membros da Associação de Pais tiverem a ouvir que o desafogo por 2 anos, o Nuno fez rir muita gente. É que aquilo desafogou. Eu sei que houve uns eurozinhos bons, mas não desafogou. Porque ainda há bem pouco tempo, o Presidente da Junta, como membro da Associação de Pais, teve que vir à Câmara e dizer precisamos de dinheiro porque senão cortam-nos as refeições. Pronto, atenção a isso. Atenção. No nosso programa está fazer diligências para a criação regular de uma feira de trocas e vendas nos terrenos envolventes à Junta de Freguesia. Também dizer que o nosso ringue está já em condições de ser iluminado, situação que foi com a ajuda da EPAL, porque ajudou-nos a construir aquele muro que ficou num bom dinheiro e que nos pagou metade, também fruto da dinâmica da Junta de Freguesia. E sobre as coletividades que eu ouvi aqui falar e fui aguardando. Também o nosso programa dá resposta. Em conjunto com todas as associações, criar um Conselho Consultivo de Associações de Freguesia de Paialvo. Ninguém manda aqui. É juntarmos todos e todos decidirmos para que até não haja eventos no domingo em 2 lados. E depois o Ângelo fica chateado. Pronto. Esta é uma grande verdade. Escolas. Ó senhor Nuno, o senhor está aqui, o senhor não pertence ao Partido Social Democrata, o senhor está aqui, não pertence ao Partido Social Democrata. Mas o Partido Social Democrata, tendo governado esta casa, tendo governado esta Câmara, sabe que na freguesia de Paialvo todas as coletividades pediram escolas para a cultura, para os tempos livres e para as ideias. Os Bravos, o diretor dos Bravos já veio a uma reunião pública com o Presidente da Junta. O diretor da coletividade de Vila Nova já veio a uma reunião pública com coisa. Esta Câmara anda a dizer que entrega as casas, as escolas. Nunca mais as entrega. O senhor agora veio aqui garantir, garante tarde porque o PSD vai sair da Câmara. Garante tarde porque o PSD vai sair da Câmara. Quando há um tornado e caem telhas da escola mista de Carrazetes, sou eu que chamo a atenção do Sr. Presidente com fotografia, a mostrar-lhe as telhas caídas e não tenho tão pouca resposta. E neste momento sei que já há penetração de águas dentro do edifício contíguo à Igreja Matriz. Portanto, é um degradar dos edifícios, eles vão se degradando e se não se degradam mais é porque a Junta os limpa os terrenos envolventes, é que a Junta transmite para a Câmara que estão portas abertas, como foi agora o caso da Delongo. Agora, andarem 4 anos a dizer que dão as escolas e agora o senhor vir para aqui prometer, já é tarde, porque a Câmara vai mudar de dono, a Câmara vai mudar porque o povo vai decidir e vai decidir que está farto daquela política de destruição, de não passar cartão ao meio rural, nomeadamente na nossa freguesia e outras, como já aqui falei. Portanto, falou no antiderrapante. O antiderrapante foi colocado na nossa freguesia porque eu montei, passo o termo, uma polícia. Assim que havia um acidente, telefonavam para o Presidente da Junta e o Presidente da Junta vinha e tirava a fotografia ainda ao carro virado ao contrário. E dizia assim ao Presidente, muitas vezes lhe disse: Presidente, um dia a gente vai ter mortes e alguém não vai dormir descansado. Posso dizer, Lata foi muita, não houve mortes por milagre, mas na Curvaceira já não se passava para as bordas da estrada com medo e havia um senhor que teve 3 portões novos pagos pelas companhias de seguros. O muro do seu padre é outro exemplo e assim sucessivamente. Pôs-se o antiderrapante ao fim desta guerra de 1 ano, quantos desastres houve nestas zonas onde se colocou o antiderrapante? Então, mereceu a pena o investimento. Mas o investimento só apareceu com uma grande força
do Presidente, da Executivo e da população, porque em juntas abertas foram lá senhoras, que agora não tenho aqui o nome, da Curvaceira e de Delongo, a dizer que não é inconcebível. Não se pode, caindo umas pinguinhas de água, como se costuma dizer, caindo uma cacimba, desastres caídos. Via-se logo as ambulâncias. Portanto, o antiderrapante apareceu, força de uma grande persistência. Muito bem, muito bem. Vamos também dar palavra aos outros dois candidatos, se bem que o Nuno Fonseca também deverá querer reagir, mas vamos aqui acertar contas em termos de minutos. Ângelo Oliveira. Eu há bocado estava preocupado porque achava que o nosso debate que era durante muito tempo e afinal agora, se calhar se nós tivéssemos mais tempo, mais coisas se falavam e coisas muito úteis. Eu vim aqui para debater problemas da minha freguesia e não da Câmara, porque as câmaras alguém as governa e a gente estejamos contentes ou não com elas, é as que temos que gerir. Eu quero dizer também ao Luís que eu também não primo pela anarquia. Eu quando falei há bocado no PDM e que disse que se podia abrir uma exceção, foi à vontade que eu tenho de andar para a frente, porque aquilo é para um serviço social e não de interesse privado ou de interesse imobiliário. Eu não estou aqui também a dizer que quero ser anarca, porque nunca fui, respeito muitas leis e respeito muito os meus chefes, como toda a vida fui obrigado a respeitar. Em relação a outra coisa que também foi dito, que a Junta de Freguesia de Paialvo, que tem lá o Arles, que é muito bom, mas é muito bom para as pessoas, para os miúdos, que lá vejo à noite, que já têm o seu computador e que sabem funcionar. Eu, quando me refiro a um espaço para as novas tecnologias, é para pessoas que não sabem. E nós temos bons técnicos e temos pessoas que percebem muito disso e que podiam ajudar. Portanto, Luís, não baralhes as minhas contas, porque eu falei de uma coisa e tu falaste-me de outra. Eu quero é que as pessoas que não saibam, aprendam. Aqueles que já sabem podem continuar a praticar, porque só lhes fica bem. Ainda não falámos aqui de uma coisa importante, que é aquela com que eu me debato lá na frega, com os meus amigos e com as pessoas com que falo, é a questão do ambiente, por causa das redes de esgotos. Eu não me canso de dizer que as redes de esgotos que nós temos não funcionam. E eu ando muito monitorizado a Zita e passo por Carvalhal e por Marmoleiro e nunca me cheiram mal. Porque é que da parte de cima do Marmoleiro, onde há também as esgotos, onde há esse serviço, cheira mal em todo lado. Porque é que ainda ninguém me respondeu? Porque é que ainda ninguém fez nada para as pessoas poderem ter uma porta aberta, a porta de casa aberta? O sistema foi mal feito, continua sem se fazer nada. Se já alguma coisa foi feita, foram os próprios proprietários que são afetados, é que vieram aqui à Câmara, puseram lá umas borrachas que os carros passados 2 a 3 dias cortaram isso. E já cheira mal outra vez. Ainda ontem era um cheiro de e depois tem outro. Quando nós estivemos agora reunidos todos, agora ontem, quando nós saímos, eu mais o Nuno, a gente detectou um cheiro desgraçado e estávamos na Curvaceira, em Carrazeda. Agora vejam, não era desse, já não era dos esgotos, já não era dos esgotos. Já não era dos esgotos. Já é de uns detritos que nos estão a depositar na nossa freguesia, que estamos a levar com eles. Que eu já falei nisso algumas vezes e que o Luís ainda não se justificou, ainda não me disse porque é que eles lá estão. E eu gostava que ele me dissesse, e agora, aqui aos microfones da ES, que me dissesse porque é que eles ainda lá estão. Ou se o Luís ainda não deu por eles lá. Então permita-me interromper 30 segundos, que já os devolvo para ter então essa resposta, se possível. Sim. Todos nós sabemos que a GNR é Brigada do Ambiente, que quando se vê lá com os carros andarem por lá, eles não aparecem lá por acaso. Eles normalmente, aquelas brigadas, quando fazem vigilância, que andam de rotina em algum lado, é porque alguma coisa aconteceu. Mas não digo. Muito bem. E se eles lá vão, é porque alguém teve o cuidado de vir aqui participar aqui ao ambiente, à GNR, porque eles disseram que não tinham lá conhecimento nenhum de ninguém e aquilo já está há muito tempo. Portanto, alguém agora teve cá. E eu não gostava de ver que as nossas mais-valias da nossa freguesia fossem para as outras e aquilo que não presta das outras freguesias viesse para a nossa. E eu aí vou-me debater, e se for junta, vou-me debater ao máximo, porque eu não quero a minha terra suja. Eu quero a minha terra limpa. E também não quero que as pessoas deixem as atividades que têm, porque isso cria emprego, cria tudo, que eu não quero. Agora, quero que respeitem as legislações. Portanto, lá estou eu a dizer outra vez que não gosto da anarquia, quero que as coisas sejam como deve ser. E há legislação para o tratamento desses distritos, não estragam para a minha freguesia, que eu não vou autorizar isso. Portanto, isto é em relação ao ambiente. Eu gostava que a freguesia tivesse todo o saneamento básico. Era bom para as pessoas todas. Deixar porque as fossas são aquilo que são. Nós sabemos que poluem
os nossos poços, coitadinhos, já estão tão desgraçados, e se continuamos a ter as fossas, qualquer dia ninguém pode tirar nem para regar uma couve se pode ir buscar água ao poço. Portanto, é urgente, e já que se começou, que se faça, mas que se faça bem feito. Que não faça o que está a passar agora, porque isso não serve a ninguém, só prejudica as pessoas. Eu gostava também de falar, ainda a nível social, eu gostava de falar, e tenho aqui no meu programa, gostava de fazer um protocolo com a Câmara, fosse ele qual fosse a cor da Câmara, para poder fazer pequenas reparações em casas de pessoas carenciadas. Eu já falei nisso também, e o Presidente da Junta atual diz que já fez uma carta para a Câmara. Mas se calhar não seguiu o resto da carta, porque isso é lavar as mãos como Pilatos. Manda a carta e fica à espera. Agora, nós temos que seguir o resto da carta. Temos que lá ir e saber. Seja lá quem estiver lá, a gente pergunta, somos chatos. Epá, também já mandei a carta, vocês disseram que sim senhor, estavam disponíveis, mandem-me uma carta, já mandei, então, mas agora o telhado continua a cair, o que é que vocês fizeram à carta? Pode ou não se pode fazer? É justo? Portanto, era um protocolo para estas pequenas reparações. Também queria um banco de tempo, porque as pessoas sabem fazer coisas, os reformados também ainda sabem fazer coisas e gostam de valorizar. Há pessoas que não têm hipótese de fazer certas coisas em casa. E se nós tivéssemos um banco de tempo por voluntários, que alguém precisasse de qualquer coisa lá na sua casinha, uma pequena reparação, estava ali alguém voluntário que ia lá fazer. Conversavam, faziam as coisinhas, e eu já tenho essa prática, porque eu mais os meus vizinhos já fazemos isso, com alguns vizinhos. Eu vou-lhes já arranjar a horta, eles no outro dia, quando é o tempo da azeitona, vão-me ajudar a apanhar a azeitona, e eu vou-lhes levar a azeitona deles ao lagar. Portanto, dentro destas coisinhas, a gente pode fazer muito também. E conviver. Portanto, também gostava de implementar isso na freguesia de Paial. Não custa muito, não custa dinheiro, é só uma questão de boa vontade. Muito bem, ficamos por essa ideia. Vamos agora passar também a Marcos Lopes. Antes de falar de alguns temas aqui do programa dos independentes, quero dizer ao Luís que o Centro agradece a ajuda que nos tem dado para lá e nunca negámos isso. Claro, Francisco, quanto mais melhor, não é? Mas pronto, tem colaborado connosco, e nós também temos colaborado com a Junta de Freguesia, sempre que seja possível, em questão de editoras e editoras. Foi há 2 dias quando se introduziu o transporte dos idosos para o nosso encontro. Muito obrigado. Tentaremos pagar o gasóleo. Com certeza. Desculpa lá o diálogo. Pronto, faz parte do nosso programa de apoiar festas de tradição popular, as feiras de artesanato, é uma tradição na nossa freguesia, portanto isso está no nosso programa. A questão do saneamento básico também, há terras da freguesia que não têm qualquer ainda infraestrutura feita para o saneamento, embora haja outras que calhar também não está completa ainda e que não resolve os problemas, não é? Uh, concordo também com o Ângelo na questão da questão do ambiente. É um problema que terá que ser resolvido. Não cabe ninguém me precisa dizer que nestes dias de hoje que haja estes problemas de ambiente. Pronto, e haverá outras questões da manutenção de equipamentos, de infraestruturas, de estradas, de regulamentos, que isso terá que manter, fazer a sua manutenção normal, atempada. Na questão do PDM, é essencial que não seja-se tratado só a parte da habitacional, também a parte da florestal terá que ser vista, evitando problemas de incêndios e de fogos e essas coisas. É importante, portanto, essa questão ser vista. No associativismo já falámos, portanto, fazer intercâmbio com as coletividades, promover o intercâmbio nas coletividades, criação de situações que possam colaborar umas com as outras, de jogos, de intercâmbio cultural, possibilitar visitas das nossas crianças a espaços históricos de interesse cultural. Na saúde, falámos também na questão da extensão de Carrazede, da extensão de saúde.
nas escolas, não é só, entendo que nós entendemos que não é só as escolas ativadas, os edifícios ser entregues à coletividade, sim senhor, que são as entidades mais propícias a receber esses equipamentos, mas também a Junta poderá ter necessidade de ficar com alguns desses equipamentos para criar também espaços, enfim, porque não um edifício desses destinado a no caso de um incêndio numa casa que fica uma família que fica sem habitação, estar preparada para acolher uma família temporariamente, até que haja outra solução. Pronto, são situações que nós defendemos no nosso programa. Isso também. Muito bem, se prometer ser muito rápido, não sei se tem alguma coisa. Muito bem, então vamos sair para o último intervalo, também é curtinho. Estamos de volta para a quarta e última parte deste debate dedicado a Paialvo. Vamos entrar nas alegações finais. Começamos por Nuno Fonseca. Ora bem, só para voltar atrás e responder ao Luís, que só em eleições é que poderá haver mudança, não é? Relativamente a dizer que vamos mudar, é o povo é que vai decidir. E temos uma coisa perante nós e perante os nossos fregueses de Paialvo. Qualquer um de nós é a primeira vez que vai a votos. Qualquer um de nós é a primeira vez que se submete ao sufrágio dos eleitores. E é por isso que o nosso Presidente, que há tempos disse que era um dos valores de 25 de Abril, e acho que estamos todos aqui a defendê-los, e ao fim e ao cabo será assim sempre. Ainda voltando às escolas, as escolas tiveram tempo demais assim como estão. É por isso que eu digo que será talvez a primeira diligência a fazer, porque eu sei que poderá ser cumprida, e espero que, se a Câmara se mantiver a mesma, fazê-lo, tal qual como se for o CDU, se for o PS, ou se for os independentes, podem ter a certeza, se eu for a Junta, lá me terão à porta, porque o Luís, nos últimos momentos, tem-me conhecido e mais ativo, e sabe que quando eu agarro um compromisso, eu tento levar a minha dama por diante. E a prova provada foi aquilo que tem acontecido nos últimos tempos, e posso dizer agora aqui em primeira mão, tal qual como agradeço também, tal qual como relativamente às outras coletividades, o esforço que a Junta tem feito dentro das suas possibilidades para ajudar o resto da prova, também a Câmara Municipal disponibilizou o resto dos materiais que lá estavam, também para a nossa obra, também tem que ser retificado. Ora bem, mas devemos dizer também que no nosso programa, uma coisa que não falámos aqui, foi as nossas duas escolas, foi a parte da educação. Parece que nos esquecemos aqui de um momento ao outro, tínhamos educação. Quase todos os programas têm a educação, defendem postos e defendem centros escolares, tal qual como a CDU defende, e eu pergunto onde é que está a população quando os nossos alunos fogem para outras escolas. O que nós defendemos que devemos desenvolver esforços para manter em funcionamento as nossas duas escolas. Primeiro que tudo, devemos apoiar em tudo aquilo que nós pudermos. Terá que ser um esforço da Junta. E devemos pugnar para que haja mais assistentes operacionais, para que possamos apoiar as atividades desenvolvidas por elas, quer em ATL, quer nas AECs, quer até nos próprios utentes da própria escola. E devemos promover a criação. Eu defendo isso enquanto, e todos nós formamos este movimento, a criação de uma creche em estreita colaboração com o centro de dia. À imagem do que outras freguesias fizeram, mas isso houve colaboração das juntas de freguesia. Não vieram pedir à Câmara, foram elas que se propuseram a fazer. Juntaram-se junta de freguesia, juntou-se o centro de dia, e nós hoje olhamos para o umbigo do vizinho e dizemos assim, epá, ele tem aquilo. Nós também defendemos essa parte, porque terão que ser essas valências a puxar para que a freguesia seja maior. Depois temos algumas estradas que queremos manter. A Charneca só tem uma estrada que foi feita para a Câmara de Tomar, com verba cedida por ela. Isto é a verdade que ninguém pode negar, e as últimas obras andam-se a fazer agora, e a obra já foi concluída há uns poucos anos. Queremos melhorar também a iluminação pública, a própria sinalética, o próprio Ribeiro João Pires e as áreas adjacentes, porque não é só o Ribeiro João Pires em si, é o depósito da prova que está um perigo, que vai ser um perigo a curto prazo. Queremos fazer também a instalação do posto de Correios na Junta. Ao ambiente queremos abrir aceiros na parte da Charneca, que é a parte mais florestal da freguesia, que é um barril de pólvora que toda a gente conhece, e ao fim e ao cabo queremos também fazer tudo aquilo que já dissemos, e para isso propomos este programa aos nossos fregueses, e se assim o entenderem, nós estaremos cá para trabalhar, e se assim não o quiserem, trabalharemos com quem se propuser, se assim o quiserem também, não é? Luís Antunes. Bom, então vamos lá.
É assim, a CDU, como sempre dissemos, saber ouvir para saber decidir. É o nosso lema. Depois é o trabalho coletivo. Depois ouvir todos. Não há inimizades. E, aliás, este debate de ideias acho que é bastante elucidativo do ambiente que se vive na freguesia de Paialvo. É assim que nós gostamos de viver, cara na cara e olhos nos olhos, e não de outra maneira. Portanto, a CDU continuará a trabalhar num ambiente de paz, que continuaremos, portanto, a levar para a frente o desenvolvimento da nossa terra, tentaremos pôr eliminação no ringue, fazer a feira de trocas, criar o Conselho Consultivo de Associações Freguesias com todas as coletividades, apoiar as coletividades como temos feito até agora, o encontro de jovens, passeios culturais, circuitos turísticos, criar a Casa de Saberes, o centro de noite, como já vos disse, apoiar tudo o que seja possível, o centro de dia para para que este sonho seja uma realidade. Estamos disponíveis para criar o berçário na freguesia, ou como lhe chamaram aqui com outros nomes. Estamos atentos aos focos de pobreza, estamos atentos aos serviços sociais, como hoje já os fazemos em caso solicitadora ou apoio jurídico. Queremos continuar a rentabilizar o património e por isso pedimos o esforço de todos quantos nos queiram ajudar. Queremos ampliar o cemitério de Carrazetes, que está saturado. Queremos continuar ao serviço da população e de certeza que tentarmos que a nossa freguesia, nomeadamente o cancro maior neste momento, que é o saneamento, que seja, portanto, e volto novamente a dizer, o saneamento não é uma obra de uma junta, terá que ser de uma Câmara e terá que se fazer força na Câmara, portanto, é isso. Queremos continuar a dizer que a nossa freguesia é rica, porque tem água. E quem tem água e bons terrenos, como é as regiões do Ribeiro João Pires, como é as regiões da Deloca e outras regiões da Ribeira da Bezelga, nós não temos medo, não morremos à fome, porque nunca quem teve água morreu à fome. Portanto, precisamos de uma outra política para a nossa agricultura. Em relação às escolas que estão ativas, as escolas que estão ativas neste momento é assim, os nossos meninos hoje e seus pais entraram na escola da Corvaceira e na escola de Paialvo. A escola de Paialvo ainda hoje acompanhei, levou areia nova, os homens andaram a limpar as folhas, ficou ali com o jardim todo limpinho, levou areia nova nos recipientes, tem os muros por fora limpos, a escola está... Posso dizer que não envergonha a Junta de Freguesia, não envergonha aos pais, não envergonha aos professores. A escola da Corvaceira, que tardava em a Câmara ceder a palavra, cumprir a palavra, que era a vereadora, prometeu há um ano ceder a tinta que a Associação de Pais e a Junta de Freguesia pintaria a escola, pois a tinta apareceu há coisa de 8 dias e eu não me importei que dissessem que é eleitoralismo. Disse a toda a gente, é a tinta da Câmara, mão de obra dos pais, máquina emprestada pelo seu Silvério, andaimos emprestados por um pintor. E os meninos hoje e os seus pais entraram na escola da Corvaceira com a escola pintada. Portanto, é assim que gostamos. Sobre a saída de miúdos, é como a saída dos utentes do centro de saúde, portanto, é a liberdade que nós criticamos, não concordamos, mas tudo faremos para contrariar também aqui. E sabemos que não teve aqui na mesa o ponto principal, porque é que os miúdos fogem. E eu fiquei a saber que há um ponto importantíssimo, é que os miúdos que vão para determinadas freguesias mais perto, vão para outro agrupamento de qual luz o olho mais aqui em Tomar. Atenção a isso, portanto que isto às vezes não é nada fácil. Agora, nós continuaremos atentos a dar as melhores condições aos nossos meninos. E os nossos meninos, se o ano passado, há 2 anos, foram à GNR, o ano passado foram plantar árvores, pois para o próximo ano irão ao Museu Ferroviário ao Entroncamento, se tudo correr bem, e irão de comboio, que eu tenho muito gosto em que eles vão de comboio. Portanto, e vamos fazendo as iniciativas que nós pudermos. Depósito da Peralva, Ribeiro João Pires, propriedades da Câmara, a Junta de Freguesia desde sempre esteve disponível e também com apoio financeiro para que as coisas mudassem. Da Câmara nunca tivemos senão silêncio. Ângelo Oliveira. Pois, em relação às escolas, eu também andei na escola primária de Paialvo, tenho muito carinho por ela, também não gostava que elas fechassem. Tenho bastante pena que estejam fechadas, mas claro, não há meninos, as escolas têm que estar fechadas. Mas eu gostava que elas se degradassem, porque era muito triste a gente passar uma estrada, passar ao pé de uma escola e ver o telhado a cair e ver as janelas partidas e ver isso tudo. Portanto, alguém vai ter que, a muito curto prazo, as entregar a pessoas que façam uso delas e que tenham bons planos para elas. Em relação...
Eu tenho no meu Infomail, e quero agradecer às pessoas que já me deram opinião. Eu no meu Infomail pus uma página de opinião. Eu tenho sido muito bem recebida, muitas pessoas me têm escrito, muitas pessoas me têm feito questões, há algumas eu tenho tentado responder, outras que eu não estou metido dentro do assunto, porque nunca estive na junta. Procurarei arranjar respostas e depois dar às pessoas. Quero agradecer já daí às pessoas da freguesia que me têm acompanhado e que têm dado sugestões. Não queria deixar passar esta oportunidade, porque certamente me estão a ouvir. Quero agradecer a todas as pessoas que já deram a sua opinião. Eu também tenho, em relação ao emprego, eu também gostava de criar na freguesia de Palhalva um centro de ideias para fomentar os empreendedorismos e surgimento de microempresas para combate ao desemprego. As pessoas sabem fazer coisas. Eu tenho visto naquelas feirinhas que se fazem lá de artesanato, as pessoas fazem coisas interessantes. E, portanto, aproveitar esses valores e tentar criar umas microempresas para se poder, se a gente conseguir uma ou duas, já é menos de 3 ou 4 pessoas que estão no desemprego. Portanto, tudo, se a gente começar de pequenino, podemos ir longe. Eu também falo, portanto, nesses terrenos que são nossos, também tenho aqui no meu programa, preservar e rentabilizar o património da Junta de Freguesia, de modo a que os seus cidadãos venham a tirar benefícios dessa gestão. Também tenho agora, realmente aqui com a Câmara, também tenho um ponto crítico, que eu já tive que lavar o caixote de lixo que serve a minha casa. São cheios nauseabundos. Há muito tempo que eu não vejo ninguém limpar um caixote de lixo. Eu aqui há tempo puxei o meu cá acima e com a máquina de alta pressão é que o lavei. Portanto, eu gostava que os caixotes fossem lavados. Gostava que os ecopontos fossem despejados. Eu já tenho ido lá para pôr coisa e tenho que pôr no chão. Ou então levo volto para trás à espera de melhores dias. Se existe o equipamento, tem que aquilo está ali para uso, está ali para lavar, tem que ser despejado. A Câmara, aí neste ponto, realmente, eu com o ambiente sou muito radical. Neste momento estão cheios. Um dia deste tive que ir a de Longo e tive que ir a Carrazedo para pôr metade num lado e metade no outro. Eu tenho 2 ecopontos na de Longo e tenho outro em Carrazedo e há outro na Carrazedo. Estava tudo cheio. Mas será possível que, se a Câmara passa a levantar os resíduos domésticos, será que não informa a Câmara a dizer, olha, cuidado que os ecopontos estão cheios? Vamos tratar de... Isso é importante. Porque o que é que isso presta? Presta-se, se não houver esse despejo, presta que as pessoas cheguem lá e têm aquilo para o chão. E depois os indivíduos que vão lá despejar aqueles ecopontos não vão apanhar nada do chão. Temos que ser nós, às vezes, a pôr mais juntinho para ver se eles vêm lá. Portanto, vamos ter cuidado com isso. Isso é muito importante. E isso causa doenças também. Eu também gostava da criação de um site, e eu acho que isto também é importante, um site da Junta, de uma página da Junta de Freguesia que divulgue informação sobre as diferentes localidades e torne possível requerer documentos online. Portanto, para facilitar a vida às pessoas a tratar desse assunto, que também é importante. E a eliminação, eu estive na Charneca agora um dia destes e uma senhora, realmente a Charneca, graças a Deus, não está muito mal servida de luz, porque todos os postos têm um ponto de luz. Pronto. Mas depois o caricato é o seguinte: há um estabelecimento comercial que está fechado, que está um bocadinho mais recolhido, tem lá um ponto de luz com o candeeiro. O estabelecimento já foi assaltado e já foi toda a gente já pediu para lá pôr a lâmpadazinha. Eu, como eletricista, se a EDP me autorizar, eu vou lá pôr uma lâmpada. Compro uma lâmpada e ponho lá, porque a pessoa diz, se eu tivesse ali a lâmpada, eu aqui da minha janela, via o que é que estava a passar ali. Portanto, estas coisas assim. É uma caleira, as caleiras da Charneca também, quando chove muito, corre ali muita água e depois vão desaguar no quintal de um amigo meu, amigo nosso. Quer dizer, tanto trabalho a cimentar aquelas caleiras todas e depois o final daquela água é ir encharcar o quintal de... São coisitas que se podem fazer. Muito bem. Passamos para Marcos Lopes. Sim, senhor. Já todos nós falámos aqui dos diversos domínios da vida da nossa freguesia, com os quais não posso estar de acordo. Todos defendemos o bem da nossa terra. Há uma coisa que eu queria salientar, sublinhar mais, e para aquilo que eu vou lutar principalmente, é a criação do lar na nossa freguesia. O Luís aplica mais o termo centro de noite, mas para nós o centro de noite não é a mesma coisa que um lar. Sim. O centro de noite alberga as pessoas que durante o dia têm as suas ocupações, ou boas ou más, não é? E à noite não têm onde ficar, e são recebidas à noite. É o inverso do centro-dia.
O lar é contínuo, estão os utentes, são utentes durante o dia e durante a noite. Portanto, o que é importante é o lar, é a valência lar, é por isso que nos debatemos. Até, vamos lá, uma das intenções dos entendidos por tomar é criar uma comissão para o lar. Nós entendemos que, envolvendo pessoas da Junta, da Assembleia de Freguesia, delegados à Igreja, porque o Centro Social Paroquial está ligado à Igreja, que todas as pessoas que colaborem e que participem na criação dessa valência que é necessária para a nossa terra. É assim que disse que vamos focar os nossos esforços para a criação dessa valência. E haverá outras questões a nível da creche, que já falámos, também em colaboração com o Centro-Dia. É uma coisa que até para nós não é tão difícil, até pronto, esse equipamento. Edifícios há na freguesia disponíveis para isso. Vamos ver agora, portanto, a nível de coletividades que pediram esses equipamentos, qual o destino que pretendem dar a esses equipamentos. Se depois sobra algum, vamos lá para destinarmos, porque o Centro-Dia ainda não pediu nenhum desses equipamentos. Não fez qualquer pedido. Sei que há na Charneca o equipamento está desativado, não há o centro social, o centro da Recreio e Cultura da Charneca não solicitou, não pediu, está disponível. Sei que nas outras terras as coletividades já estão interessadas nos equipamentos, mas é isso, não se vai negar às coletividades a cedência desses equipamentos. Terão é que dar-lhes a devida utilização. É isso que nós entendemos. É dar a devida utilização a esses equipamentos. Era isso que eu queria falar para acabar. Ia para lhe dizer que faltava um minuto, mas sendo assim... Muito bem, não quero mesmo acrescentar mais nada. Já falaste. Ok, então vamos finalizar esta edição. Agradeço a todos os nossos convidados. Boa sorte, bom trabalho em prol da vossa freguesia. E aqui na Hertz os debates voltam na próxima segunda-feira com a freguesia de São Pedro.